O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo segue mantendo, mesmo que já tenha uma proibição no Congresso, o benefício das saídas temporárias para os presos em regime semiaberto neste mês de setembro. Essa é a terceira saidinha do ano e acontece agora entre os dias 17 e 23 de setembro. Para entender sobre o que é saidinha e o porquê ela ainda se mantém, mesmo com a decisão do Legislativo Federal, o Todo Dia foi conversar com o advogado criminalista Lucas Torresan, que explicou o que ela é e o porquê ainda continua se mantendo no estado de São Paulo. Então, a saída temporária ela é um benefício previsto em lei que se destina àqueles presos que estejam cumprindo o regime semiaberto. Na nossa legislação, os crimes apenados com reclusão, eles dividem-se em regime de cumprimento de pena no fechado, o semiaberto e o aberto. E qual que é a razão pela qual o legislador assim fez? Ele fez dessa maneira no sentido de que, aos poucos, paulatinamente, o preso ele vai de um regime fechado, que é mais gravoso, para um menos gravoso, desde que ele cumpra alguns requisitos legais, dentre eles o lapso temporal. E aí, aos poucos, ele vai sendo inserido na sociedade. Portanto, em resumo, somente aquele preso que esteja no regime semiaberto é que ele faz jus, portanto, à saída temporária. E a razão pela qual existe esse instituto é para que ele possa realmente ser reinserido em sociedade, em convívio com a sociedade. As datas das saidinhas são reguladas no início do ano, prevista na Lei de Execução Penal 7.210 de 1984, para esses detentos que estejam cumprindo o regime semiaberto. Por ano, o Estado disponibiliza 4 saídas anuais no período de 7 dias, organizadas sempre próximas aos feriados. Torresan destaca que esse benefício é concedido pela legislação, desde que o detento sempre cumpra requisitos legais, entre eles o lapso temporal. O regime de cumprimento de pena ele vai depender justamente do crime que está sendo apurado, ou seja, a pessoa está sendo investigada e depois condenada, e o montante da pena. Se você pegar lá o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, ele estabelece quais são os critérios, dentre os critérios de regime inicial de cumprimento da pena. Ele vai falar as pessoas que foram condenadas por crimes apenados com reclusão maior que 8 anos, o regime inicial é fechado. Entre 4 e 8 anos, semiaberto. E até 4 anos, o regime aberto. Portanto, esses são os critérios estabelecidos em lei para que a pessoa possa, portanto, iniciar o regime inicial. Agora, existem outros critérios também, como, por exemplo, nos crimes hediondos, que aí estabelece outros parâmetros para poder fixação de regime inicial. Questionado sobre a continuação das saídas, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo relatou que essa é uma decisão de matéria jurisdicional e que os juízes do DECRIM avaliarão cada caso de forma legislativa. Eles ainda ressaltam que os juízes analisarão se essa decisão se trata de uma questão de direito material penal ou de direito processual, sendo acatada a decisão apenas se for caracterizada como uma questão de direito processual. E a nossa Constituição Federal, que é a norma penal mais importante de todo o nosso ordenamento jurídico, ela estabelece lá no artigo 5º, que é dos direitos e garantias individuais, ela fala que a norma penal, ela somente retroagirá se ela trouxer alguma benesse ou algum benefício. Significa dizer, portanto, em outras palavras, que a norma penal, ela nunca retroage se ela for o quê? Prejudicial. Portanto, essa nova legislação, se interpretar que ela é mais prejudicial, e eu entendo, inclusive, que ela é mais prejudicial, e ela for uma norma penal, ela não pode retroagir para atingir aqueles que já estão aqui no direito da saída temporária. Ao passo que, olha só como que muda, se ela for uma norma encarada como uma norma de processual penal, significa dizer que se ela for mais gravosa ou não, ela já se aplica de imediato. Logo, em outras palavras, se interpretar, portanto, que essa nova legislação ela possui natureza processual penal, ela pode ser aplicada de imediato e aquelas pessoas que estariam no direito de usufruir a saída temporária ser cassadas. Por isso que a diferença entre uma e outra é significante e ela traz aí um impacto significativamente para aqueles que estejam cumprindo pena. A lei ela está em vigência, só que penso eu que ainda está tendo uma divergência, não há um consenso ainda no que tange a sua natureza jurídica. Porque os operadores do direito, as pessoas que estudam direito, né, dentre eles, nós temos aí os juristas, eles ainda não chegaram num consenso qual que é a natureza jurídica, ou seja, se essa nova legislação ela possui natureza jurídica penal ou se ela possui natureza jurídica processual penal. Isso é importante porque à medida de que se dê essa interpretação nesse sentido, isso impacta significativamente nas pessoas que estão em cumprimento de pena e, sobretudo, aqueles que já estão no direito de usufruir da saída temporária. Então, penso que
que uma questão de cautela ainda, como ainda não há esse consenso doutrinário jurisprudencial, é que se está tendo essa cautela. A Secretaria de Administração Penitenciária ainda não se tem a dimensão dos presos que serão liberados na região nessa penúltima saidinha do ano. Para se ter uma noção, é esperado que cerca de 4.000 presos sejam liberados, como das últimas vezes. Entre 12 e 18 de março, 2.199 presos foram beneficiados na cidade de Campinas, 1.480 em Hortolândia e 66 detentos em Sumaré. Desse total, 144 não voltaram para as cadeias ao fim do período. Já a segunda do ano, de 11 a 17 de junho, 2.111 reeducandos saíram em Campinas, 1.918 em Hortolândia e 76 em Sumaré. Desse total, 172 não retornaram às cadeias ao fim do período. Mas, claro, não retornou, retrocede para o regime fechado. A saída temporária, ele tem regressão no regime. Então, por exemplo, qual que é a ideia, né, da saída temporária? Que aos poucos a pessoa possa ter o convívio em sociedade. Então, ali, conviver com os familiares, voltar à sociedade, por um período. Então, vamos supor, a pessoa está presa. Aí, chega, ele cumpriu um requisito, que é o quê? O semiaberto. Ele fará jus, que é a saída temporária, nos prazos estabelecidos. Agora a gente vai ter em setembro aqui, que está próximo. Ele sai, convive com a família e tal, tudo, e volta. Para quê? Para que ele possa, aos poucos, vendo como que é viver em sociedade, não perder esses laços familiares, de amigos, para que depois que ele cumprir a pena, essa pessoa ela tem que sair. Porque no nosso ordenamento jurídico não existe prisão perpétua. Uma hora ou outra, independente da pena que ele pegar, o montante, ele vai sair da sociedade. Então qual que é a ideia do legislador? Que aos poucos ele vai ali ganhando esse espaço, voltando, retornando à sociedade, mas paulatinamente. Então, essa é a ideia. E uma questão de confiança do legislador, eu te dou esse direito, mas se você, porventura, não cumprir, vai ter consequência. Então, se ele sai e não volta, qual que é a consequência? Opa, você estava no semiaberto? Agora você vai para fechado. Você vai regredir para fechado. Pô, eu vou regredir para fechado? Eu vou. E para voltar no semiaberto, você vai ter que cumprir de novo todos os requisitos, porque eu, legislador, te dei esse direito e você não estabeleceu. Agora você tem uma punição. Então a ideia é essa, não é falar assim, algo assim, uma carta branca para ele fazer o que bem entender. Não é esse o sentido, entendeu? Em todo o território nacional paulista, policiais civis e militares estarão de prontidão e poderão prender qualquer detento que infringir as normas do benefício, ou também se for flagrado em algum crime, tendo apoio das guardas civis dos municípios. Já a Secretaria de Administração Penitenciária ficará responsável pelo encaminhamento dos infratores às audiências judiciais de custódia. Após o fim dessa, São Paulo deverá ter apenas a última saidinha realizada entre dezembro e janeiro, nas festividades de fim de ano. Isabela Braz, para a TV Todo Dia.